Voltamos com o Alerj Debate, hoje falando a respeito do Dia Internacional pela luta da eliminação da discriminação racial. Nós falávamos aqui no bloco anterior a respeito dos nomes que são hoje famosos por lutarem contra o preconceito, contra o racismo e outras coisas que o negro sofre no Brasil e no mundo também. Nós temos aí o Martin Luther King Jr., Malcolm X e Nelson Mandela. Essas pessoas sempre lutaram por isso. Mesmo sabendo que ainda existe racismo, existe esperança nesses simpósios, nesses debates, que se um dia essa discriminação acabe? Olha, eu tenho convicção disso. Estou aqui, né? Estou na cerca de 50 anos. É um garoto. E estou aqui. Imagina, meus ancestrais lá atrás não tinham essa esperança, essa perspectiva. Então, eu acredito. Hoje eu tenho filhos que não passaram a metade do que eu passei. Então, eu acredito. Nós tivemos aqui o Abdias Nascimento, morreu agora, com 90 e mais um pouco, que também não acreditava que ele ia ver, por exemplo, o nosso Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Novembro, mês da consciência negra, vai ser o presidente supremo. Eu acredito na força que nós, né, temos do ente, o Deus da fé de cada um, né, que nos unge, né, dessa vontade de fazer uma sociedade mais humana, mais igual, porque ela já foi bárbara. Claro. Lá no Sul, não sei se foi em Santa Catarina ou no Paraná, recentemente, foi desbaratada uma rede pela internet, né, em que eles pregam a morte de negros, judeus, homossexuais e mulheres que têm relações com negros. Né? Tá nos jornais aí e tal. E os dois, que são os líderes desse movimento, eles estão presos. Muito bem. Aí a gente fica assim, bom, mas eles pregam a eliminação dos negros e há uma corrente forte no Brasil hoje de intelectuais que ocupam os principais meios de comunicação sustentando que no Brasil não existem negros. Porque seremos todos misturados, logo não há negros aqui. Até uma pessoa loira, né, de olhos azuis e cabelos sedosos, ela vai dizer, não, eu não sou branco, eu sou misturado. Então inventaram a categoria misturado, mas não é para invalidar a identidade das pessoas brancas. É para invalidar a identidade das pessoas pardas e pretas. Então, para essas pessoas que sustentam essa tese, que não são poucas, aqui em universidades aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, essas pessoas devem estar muito sem saber o que fazer, porque eles querem matar negros. Sem dúvida. E as pessoas estão dizendo que não existem negros. Eles querem matar quem, então? Se ele não consegue distinguir quem é negro, quem é branco. Há controvérsia. Mas é um absurdo, e as pessoas não percebem como a crueldade desse movimento. É verdade. De tentar, repito, de tentar matar a identidade étnica do outro. É verdade. Quer dizer, no Brasil, não há nenhum problema de você invocar as suas raízes italianas, espanholas, portuguesas. Agora, vai um negro invocar suas raízes africanas, vem todo mundo em cima dele, não pode. É verdade. Aqui é maluquice. Existe racismo pior do que esse. É verdade, não existe. Gazelha, eu tenho, apesar de todo esse quadro colocado por todos nós aqui, esperança enorme por uma série de razões. Até porque o racismo existe, ele é ultra presente. No Brasil, o racismo de marca, que eles fazem esses pseudo-estudos para mostrar que o Gilberto Gil tem lá mais percentual de sangue branco. Neguinho da europeu. Fazem isso, verdade. mas vivem lembrando quem tem cabelo bom, quem tem cabelo ruim, quem é assim, quem é assado. Agora, eu tenho esperança, porque basta olhar com bom senso, com o mínimo de racionalidade, com o mínimo de boa-fé, que você mostra a estupidez, né, o atraso que é o racismo e a discriminação. Por exemplo, a questão da política, das políticas de ação afirmativa, o combate que fizeram contra, o pioneirismo
da UERJ, agora vem os estudos, mostrando o seguinte, estudo concreto. Eu adorei, nós fizemos um debate na Escola do Legislativo, e eu quero citar o nome, porque eu já admirava e passei a admirá-la mais ainda. A professora Macano, do CCEG, que ela falou, eu era contra a política de cotas no início, mas eu me rendi a uma evidência, porque os estudos concretos da política de cotas na UERJ provam que o que falavam antes é errado. O grau de evasão de aluno cotista é menor do que o não cotista. Com certeza. O que significa que quando se dá a possibilidade, as pessoas agarram essa chance. O coeficiente de rendimento dos alunos cotistas. E nada ficou a dever aos não cotistas. Em algumas disciplinas foi maior. Então está aí, é racional, é dado, é indicador, provando que há o racismo e a discriminação, porque a cara da universidade brasileira não é a cara do povo brasileiro, não reflete o número de negros no Brasil, e, por outro lado, provando que quando se faz política que tente quebrar ou avançar em quebrar a discriminação, as pessoas Você sabe que a doutora... afirmam a possibilidade de servir ao conjunto do povo brasileiro, desde que lhe seja dada a possibilidade. E o estudo concreto, racional, das experiências de política de cotas na universidade tem revelado isso. Você sabe que na linha do deputado, a doutora Ivone Caetano, que é a primeira juíza negra nessa área da infância, né? Ela também não, ela era contra o sistema de cotas, não tinha uma compreensão. E recentemente ela fez uma declaração muito importante. Porque o que eu ressalto disso? Não é que nós tenhamos uma contra-ideia daquilo que é concebido, né, historicamente, que a gente quer que todos pensem igual. Não, é importante a antítese para virar síntese em seguida. Porque isso aí dá também legitimidade. Então ela se convenceu da importância, porque ela percebeu nas andanças dela isso que o deputado está falando. O quanto isso, até porque não é uma coisa permanente, é um período. Justamente para você pagar o mínimo dessa dívida, né, que se tem com esse segmento afrodescendente no país. Então ela hoje compreende, e isso é bom porque ajuda a convencer os outros que também ainda são contra. Né? Você pega os Estados Unidos, lá com 12%, 13% de afrodescendentes, que deu um presidente, né, que tem, como qualquer ser humano, suas contradições, mas está fazendo um governo muito justo, muito correto, né? Sem grandes ainda avanços, porque é um sistema muito ainda arraigado ali naquelas suas na questão dos conservadores ali. Mas você pega, se não ele, a mulher dele é fruto das cotas dos Estados Unidos, entendeu? E isso para a gente a mulher do presidente Obama. A mulher do presidente Obama é uma grande referência. Então o sistema de cotas, como agora, vai ter uma grande discussão com o sistema de cotas no serviço público. Que você vê que está no efeito dominó. Vários municípios já estão fazendo a lei de cota para o serviço público, no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. Por quê? Porque, na realidade, quem nunca vivenciou... E outra coisa que o deputado colocou, a questão se você tem uma quantidade de sangue a mais ou a menos no seu estereótipo, sinceramente, isso não está em discussão. Sabe o que está em discussão? É a cor da sua pele, essa que não se assimila, entendeu? Você não tem como. Se você tivesse um nível de compreensão, de intelectualidade, que independente disso, você estaria no mesmo patamar dos outros, tudo bem, mas não tem. Então você vê, você pode ter 80% de genes brancos, mas você é olhado pela cor da sua pele. Esse país, infelizmente nos Estados Unidos, você vê que houve um enfrentamento racial, como o nosso coronel, o professor Jorge, colocou aqui, tem um mito da democracia. Nos Estados Unidos foi um enfrentamento. No enfrentamento você vê que os negros chegaram e estão chegando, como nós também aqui da nossa forma estamos chegando. Mas você não tem, como aqui, essa coisa velada, descarada, essa coisa que te dá um tapinha nas costas, mas na realidade, quando é para colocar nos grandes escalões, quando é para você disputar o mercado universitário, o mercado de trabalho, você está na base. Nem no intermediário você está. Hoje estamos conquistando, eu acho que diminuiu bastante. Entendeu? Mas essa questão da cor da pele que é vergonhosa. E na pesquisa recente que o IBGE divulgou também, mostra que, além, qualquer mulher recebe um salário inferior ao do homem. Só que as negras, as pardas, como vocês falaram, que entram na classe dos negros, também recebem um salário menor. Por que isso, deputado? Mas as mulheres negras recebem menos do que as mulheres brancas. Executando a mesma função. A mesma função. Também tem isso. Quer dizer, então, às vezes, eu acho estranho que as mulheres defendam as mulheres, mas não defendam as mulheres negras.
É. E o Brasil foi o último país da América a abolir Abolir a a escravatura. escravatura. E hoje Isso faz juridicamente falando, né? Eu vou ter Isso trabalho escravo. juridicamente falando, né? Porque se você for levar em consideração, além do trabalho escravo que o Coronel Jorge está falando, dia 1º de março, aniversário da cidade, nós, Cedine, o ITERJ, que é o Instituto de Terras do Estado do Rio, e o Conselho Estadual de Direito Negro, sob a liderança do governador Sérgio Cabral, do secretário de Habitação Pisciani, titulamos o segundo quilombo do Estado do Rio. São 36 quilombos, cerca de 36. O segundo quilombo. E esse tem uma característica diferenciada. Pasme, né, os nossos telespectadores. É o primeiro quilombo com registro geral de imóvel. 124 anos depois que ele está falando, que ele acabou de falar, o primeiro quilombo com registro geral de imóveis, né, e o primeiro que foi titulado ainda estamos em 2012, ainda em 2003, você vê, é um absurdo. O que chama-se isso? Não tem outro nome. Sabe por quê? Porque essas terras são de remanescente de quilombos, de quilombolas. Então essas terras nem uso campeão e já está ultrapassado, coronel. Entendeu? Então 124 anos para reconhecer o que significa isso, com grilagem, com fazendeiros, sabe? E terras. Se você pegar esse quilombo Preto Forro, em Cabo Frio, no trevo de Búzios, à direita, você anda 10 quilômetros, a beleza é aquelas praias de Búzios. À esquerda, que é Cabo Frio, que fica o quilombo de Preto Forro, terra batida, aquelas casas ainda sabe, que você não acredita que existe no terceiro milênio. Então, qual o nome que se dá a isso? Entendeu? 124 anos depois. Então, há um racismo, sabe, deliberado, gente que não quer ver no outro diferente. Diferente. Entendeu? Porque nenhum de nós é igual. Entendeu? Mas nós somos seres humanos, temos os mesmos direitos. Sabe, em Saquarema, outro dia, nós fomos lá, um índio com uma negra, moram juntos. O grileiro lá, eles moram há 10 anos, numa área, nem é tão grande, uma área, um terreno razoável. O grileiro fala para ele o seguinte: o direito de vocês à terra é embaixo dela. É assim que se trata ainda. Então, mesmo assim, como o deputado e o coronel falou, nós temos uma convicção que isso são resquícios. Mas aos pouquinhos nós vamos avançando e esse Brasil, com certeza, amanhã ele vai ser justo, vai ser igual. Claro que não vai ser 100%, porque nada também é 100% no mundo. Mas que ele vai avançar mais, tem que avançar, não tem como. Okay. É inexorável. Quero agradecer a participação de vocês. Nosso tempo é curto e esse tema rende muitos debates. Mas se você de casa também gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.